Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje foi a minha prova do TAF da Polícia Civil de Santa Catarina e eu venho contar aqui um pouquinho da minha experiência. Como vocês viram no título, eu reprovei nesse TAF, mas eu tô consciente, galera. Eu tô triste, obviamente, mas eu não tô. Eu tô consciente, entendeu? Eu fui para essa prova consciente, né, da minha condição. Como eu falei para vocês no último vídeo, eu não tava batendo o índice do Ledger, né? Então eu fui para essa prova consciente e também com certo medo, entendeu? Eu acho que isso pode ter me atrapalhado um pouco. Mas vamos falar de modo geral, né, gente? Ontem começou a prova, né? Começaram os testes do pessoal e eu tava num grupo, né? Desde quando saiu ali o primeiro resultado lá da prova objetiva, eu entrei nesse grupo e ali a gente até conheci algumas pessoas, fiz até alguns colegas ali, né? E a gente trocava algumas situações e ontem, né, como a galera tava muito apreensiva, principalmente com essa questão do atestado, laudo, já surgiram algumas dúvidas referente a isso. As meninas, né, eu acho que foram chamadas para fazer primeiro, né? Então, na parte da manhã ali foram os testes das meninas, algumas relataram que passaram, algumas ali inclusive deram relatos de que não estavam conseguindo bater o ledger, estava fazendo 40 voltas e na hora ali conseguiram, né? A adrenalina ajudou e tudo mais. E isso foi bem legal, assim, de ver as pessoas ali dando o testemunho delas, falando da experiência delas. Algumas, mesmo que não tinham passado, estavam tranquilas também, né? E até orientaram bem a gente ali em relação a como que estava sendo a organização e tudo mais. E teve um caso ali no grupo onde já começou a deixar a galera um pouco apreensiva, me deixou apreensiva também em relação ao laudo, né? Teve um colega que disse que não pôde fazer a prova, que não deixaram ele fazer o TAF, porque o laudo dele não tinha uma palavra específica, sendo que esse termo, essa palavra específica não era cobrada, né? Não era algo que estava previsto em edital. Tampouco outras pessoas também tinham essa palavra específica em seus laudos e essas pessoas que não tinham não foram proibidas de fazer o TAF. Então ficou uma discussão ali no grupo, uma apreensão, e eu fiquei muito apreensiva com isso, né? Ontem, sendo que a minha prova seria hoje, porque eu realmente. O que eu tinha de laudo, galera, era o laudo do exame que eu fiz, o eletrocardiograma, né? Eu fiz o eletrocardiograma e eu tinha o laudo desse exame, era um laudo técnico, um laudo do exame, detalhando o exame. Além disso, eu tinha o atestado lá no padrão que a banca colocou. Esse laudo de exame, inclusive, foi assinado por um outro cardiologista, o cardiologista que fez o exame. E o meu médico cardiologista, que tinha solicitado esse exame, assinou o meu atestado. Então, era isso que eu tinha. E eu fiquei meio apavorada, porque, tipo, não tinha essa fala, né, no meu laudo de capacidade cardiorrespiratória, nem nada disso. E falaram que não deixaram o rapaz lá fazer a prova por conta dessa falta dessa palavra. Eu achei muito estranho, sabe? Achei muito suspeito mesmo. Eu, na verdade, imaginei que ele não pôde fazer porque ele não estava com o modelo que o edital estava obrigando, sabe? Que era o modelo impresso mesmo ali. Ele tinha um laudo com com os mesmos dizeres desse atestado aqui, só que escrito à mão. E eu não sei o que foi que ele entregou de laudo, né? Porque aquilo ali era o atestado dele. De laudo eu não sei o que ele entregou. Só sei que ficou essa discussão nesse dia. Eu estava, assim, muito apreensiva, porque eu não tava conseguindo bater o índice, né? E eu tava com o meu joelho ferrado, galera. Eu tava com uma tendinite. Eu acho que era isso, tá? Tava não, ainda tô, né? E aí ontem, o que que eu fiz? Eu fui e fiz uns procedimentos, sabe? Banheira gelada, banheira quente, massagem, eletropulsão aqui, uma coisa assim, pra ver se resolvi o meu problema. Saí de lá com a mesma dor, fui varada de remédio mesmo, tomei nimesulida e Torcilax. Torcilax foi até um amigo aqui que me deu, né? Eu tava
muito apreensiva com isso, com esse joelho machucado, e ele me mandou ali por Uber uma cartela inteira. Muito obrigada, inclusive, ao Borges, se ele estiver assistindo aí. Eu agradeço muito todo o apoio que ele me deu. A gente trocou algumas ideias ali pelo WhatsApp, né? Ele sabia dessa situação que eu tava bem apreensiva mesmo. E no dia hoje, né, de manhã, eu fui fazer o TAF. E eu fui, gente, com a mentalidade de medo do TAF, de medo do teste, principalmente do Ledger, entendeu? Os outros testes eu não tava com medo, mas do Ledger, galera, eu tava com medo. Pra mim o Ledger era desse tamanho aqui e eu era aqui, sabe? Eu era pequena, ele era gigante. E eu acho que essa mentalidade me atrapalhou bastante, tá? Na hora da prova. Por que eu fui com essa mentalidade? Porque eu sabia que a minha capacidade não estava boa, a minha capacidade física não estava batendo, porque eu não estava batendo o Ledger nos testes. Eu acho que a galera que, nos treinos, né? Eu acho que a galera que estava conseguindo bater no treino, o Ledger, eu acho que foi com uma mentalidade mais para cima mesmo. Agora eu fui com a mentalidade muito para baixo, sabe? Porque eu não estava batendo. Então, além dessa apreensão, né, do laudo, que eu acho que tinha uma tropa que tava assim também, as gurias atrás de mim, tinha uma guria que eu troquei ali também, que ela era PM lá no Rio Grande do Sul, ela também tava super apreensiva com essa questão do laudo. Teve uma menina ali que não tinha levado o laudo e atestado, ela teve que ir atrás disso. A mulher falou assim, olha... Ela perguntou ali na fila, todos vocês estão com atestado e laudo? Aí ela falou que não, que só tava com atestado. Ela falou, então tu tem 50 minutos pra me trazer um laudo e tal. Mano, essa menina conseguiu, eu não sei se ela passou, acabei não encontrando mais ela depois, mas ela conseguiu esse laudo em poucos minutos ali, tá? E que bom, assim, depois a gente comentou, olha, a menina tá ali, ela conseguiu, legal. Então, assim, foi muito louco essa parte. E aí a gente tava lá na fila, a gente foi, ela perguntou, né, sobre essa questão do laudo, a gente ficou ali na fila esperando, eu super apreensiva também, todo mundo atrás de mim, porra, será que vão aceitar esse laudo aqui? Será que vão aceitar isso aqui como laudo, Uma coisa muito louca, esse negócio de laudo e atestado, galera. Sinceramente, até hoje não engoli isso, eu acho que era basicamente a mesma coisa, até porque, assim, eu vi pessoas que apresentaram um atestado no formato da banca e um laudo com os mesmos dizeres, praticamente, do formato da banca, só que escrito laudo em cima. Então, tipo, sabe, isso não é laudo, entendeu? Mas isso é atestado, até porque tinha que constar que a pessoa estava apta. Atesto que fulano de tal tá apto para fazer tal exercício. Isso é a mesma coisa que um atestado, sabe? Tipo, então não fazia sentido. Mas tudo bem. Aceitaram o meu laudo ali do ECG e a gente foi para fazer a prova, né? Primeiro a gente foi fazer o salto e aí no salto demorou um pouquinho ali, porque eu acho que as meninas, elas não bateram, daí se, tipo, tu salta e tu não salta, né, na linha ali, né, se tu não passa o limite ali, o índice, não bate o índice, tu tem que esperar 5 minutos e fazer de novo. E daí eu acho que todas as meninas antes de mim, que eram 4 por vez, né, pra fazer o salto, todas as meninas antes de mim não tinham batido. Aí teve que esperar mais 5 minutos pra fazerem de novo, Aí chamou eu, né? Chamou eu e mais 4 meninas. E daí a gente foi juntas, a gente fez o salto. Eu consegui fazer o salto de primeira, já tava tranquila com o salto, já tava batendo o salto, assim, de boa, em vários ambientes, assim, sabe? Que a galera falou que ia ser na terra, eu falava, não, desde o início eu acho que não vai ser na terra, entendeu? Eu acho que vai ser no piso, no chão, né? No chão de concreto. E foi num tatame, né? Bem tranquilo, bem de boa, bati quase 1,90, tá? Eu quase quase bati 1,90, mas foi bem tranquilo. Eu já tava batendo antes, então com salto eu tava, acho que era o exercício que eu tava mais tranquila, era o salto. Depois do salto a gente foi pro abdominal, né? Aí a gente fez o salto bem rapidinho, eu acho que uma das 4 meninas que fizeram o salto comigo ali, ela teve que repetir, e eu não sei se ela chegou a passar, porque eu não vi ela mais depois, tá? Eu não vi mais ela depois, então eu não sei se ela não chegou a reprovar no salto, né, galera? Que é foda. Mas enfim, aí no abdominal a gente foi, também 4 meninas. Fomos aí, né, os fiscais, galera, assim, os fiscais, eles estavam maravilhosos, assim, eles estavam bem, assim, bem legais mesmo com a gente, tranquilizando a gente, falando coisas positivas, desejando boa sorte, assim, foi bem massa isso.
E os avaliadores, eu não achei também que eles estavam, tipo, querendo ferrar com a gente, não, sabe? Eu achei que eles foram bem tranquilos também ali no abdominal. O rapaz explicou, né, tudo certinho como é que seria, perguntou se a gente tinha alguma dúvida, perguntou se deu a possibilidade da gente fazer com tênis ou sem, com meia ou sem. Foi bem tranquilo. E daí a gente deitou ali na diagonal e tal, 4 pessoas. Ele dava o apito e todo mundo começava a fazer ao mesmo tempo. E cada fiscal, né, ficava contando a nossa repetição. A minha fiscal, ela contou todas as minhas repetições. Eu não, tipo, ela não repetiu nenhuma, sabe? Como se todas as minhas repetições foram válidas, entendeu? Eu fiz 40 abdominais, 40 cravado, 40 abdominais em 1 minuto. Então, assim, fui bem também. Tava um pouco apreensiva com o abdominal, confesso, porque eu achava que eu tava fazendo algum movimento errado. E, gente, eu não tive acompanhamento praticamente, sabe? O único teste que eu fiz, treino, né, que eu fiz, foi um dia antes do TAF, com uma equipe que eu entrei, assim, na quinta-feira, ou... Acho que foi na quinta-feira que eu fiz com eles. E daí foi um treinador junto e que levou o tatame e tal, que daí a gente conseguiu ali treinar todos os exercícios, tinha escada, tinha tudo pra gente fazer a barra, tudo certinho. Foi a única vez que eu fiz com ele, entendeu? Então, tipo, eu não sabia como é que tava a minha execução no abdominal. Por isso que eu tava com apreensão, assim, achando que que algum abdominal não tava contando e tal. E, enfim, mas graças a Deus contou todas. Passou o abdominal, fiquei mais tranquila. A barra eu tava batendo antes também, então eu fui mais tranquila pra barra. Só que a barra a gente ia fazer junto com o Leger, né? Aí a gente fez o abdominal e tal. Contou de todas as meninas que fizeram comigo também as repetições. Aí a gente ficou esperando sentado numa cadeira assim alguns minutos. Coisa de 3 minutos assim. Ficamos esperando chamarem a gente, aí chamaram a gente. A gente foi em fila, assim, pro ginásio, né? Saiu ali das salas e foi pro ginásio. Em direção ao ginásio, a gente conseguia ver as pessoas que estavam lá fora esperando, né? Serem chamadas e tal. E aí lá já tinha uma galera fazendo a barra, né? E lá já tava também o Leger, o teste de as baias, né? Que chama, pra cada um fazer, tava tudo já ajustado. E aí, não tinha ninguém executando naquele momento o Leger. Aí só tinha uma galera fazendo a barra. Aí a gente ficou numa fila aguardando. Eram 2 por vez. Tinha uma escada também pra gente subir. A barra era emborrachada, tudo bem bom, assim, de segurar. Eu ficava secando a minha mão toda hora, porque toda hora a mão suada, com medo de escorregar, mas a barra é emborrachada, então é bem tranquilo de segurar. E aí tá, e a mulher fala, atenção, ela dá um sinal ali pra começar, a gente sobe na escada, fica seguro aqui, e no momento que tu tá preparado, tu solta, né? Tu sai da escada, pede pra eles tirarem, né? Vem o fiscal e tira a escada, e aí tu fica lá segurando. Teve algumas meninas que eu vi que reprovaram na barra também, tá? Não sei se vai dar pra recorrer, eu sei que teve algumas que reprovaram na barra. Aí eu acho que teve umas que chegaram a ir embora. Teve umas outras que eu acho que vão recorrer, porque ficou faltando milésimos assim. Aí eu não sei se teve alguém atrapalhando, enfim. Aí, logo em seguida, a gente terminou a barra, a gente ficou esperando ali na arquibancada. Enquanto a gente tava fazendo a barra, tinha uma galera indo fazer o Leger, entendeu? Então eu pude acompanhar um pelotão do Leger. E assim, era aquele áudio mesmo, um áudio que tem aí no YouTube. E só que tem um fiscal contando também. Tem um fiscal na extremidade. Nas 2 extremidades tinha um fiscal contando, entendeu? As voltas. E contando volta certa. Tipo, a partir de quando tu começava, ele contava, entendeu? Então, tipo, tu deu bip, tu correu, contou 1. Não era igual o áudio que contava meio que no meio, assim, depois que tu terminava. Tipo, ficava meio atrapalhado esse áudio aí. Mas eles estavam contando certinho. E daí, desse pelotão de 10 meninas que foi antes de mim, eu acho que uma só passou, galera. Uma só passou. Teve uma lá que eu acho que ou queimou ou caiu, eu não vi muito bem. Mas ela, na última volta, ela
caiu, queimou, não sei o que aconteceu, que ela não conseguiu completar. Daí eu fiquei pensando, mano, que triste isso, sabe? Não tem coisa mais triste que isso, cara. A pessoa não conseguir, tipo, a pessoa ir até o final e não conseguir, entendeu? Teve umas que foram desistindo antes, né? E acontece, né? Foi o que aconteceu comigo também, mas queimar na última volta, nossa, é muito, muito. Eu espero que de alguma forma tenha dado certo pra ela aí, que ela consiga ver o vídeo dela e que dê certo, cara. Porque assim, eu acho que a pior sensação é tu queimar na última volta. Eu ouvi alguns relatos também de outras pessoas que caíram antes da última volta e daí não conseguiram levantar. Gente, sério, eu acho que se fosse assim comigo, eu acho que eu teria voltado mais triste do que, do que eu tô. E chegou o time do Ledger, né? No meu pelotão foram só 6 meninas. A gente tinha espaço para 10, mas foram só 6 porque não tinha atingido a quantidade de pessoas suficientes ainda. Elas estavam fazendo os outros exercícios. Daí foram nós 6. A gente chegava, ia na câmera, falava o nosso número e dizia qual que era. Não sei se falava o nosso número ou falava o nosso número, o número da nossa raia ali, da nossa baia, sei lá. E aí eu fui a número 4. Foi a número 4. E tá, aí posicionou, começamos. E assim, galera, como eu falei pra vocês, eu fui com muito medo do Ledger, né? Então todos os exercícios eu consegui completar, fazer além, né? Ali na barra, por exemplo, eu sempre conseguia fazer além nos meus treinos. E só que ele, como ele avisava, deu 25 segundos, ele avisava, beleza, eu desci, entendeu? Devo ter feito o quê? 28 segundos. Mas assim, dava pra segurar mais, obviamente, mas tipo, desci, tipo, não vai contar nada, né, tu fazer mais. Agora ali no Ledger, foi punk. Eu fui com medo, né? Como eu falei, teve uma menina que tava comigo ali, que tava com a gente, que ela tava com a mentalidade certa, tá ligado? Eu vi que eu tava com a mentalidade errada, mas ela tava com a mentalidade certa. Ela falou assim: não, é só um teste. É só um teste, isso aqui é só um teste, entendeu? A gente vai passar, isso aqui é só um teste. Beleza, eu tava com a mentalidade de que porra, que difícil, isso aqui é muito difícil. Eu fui com essa mentalidade pra lá, entendeu? Eu não tô conseguindo, eu não bati o índice. Eu lutei, obviamente, eu lutei contra esse pensamento, tá, galera? Eu lutei contra esse pensamento. Eu quis visualizar outras coisas, mas na hora do teste mesmo, eu não consegui pensar em nada, entendeu? Eu só consegui pensar que, porra, esse teste aqui é muito difícil. E aí eu fui com a mentalidade errada, entendeu? Então eu perdi pra minha cabeça. Obviamente, cara, que eu, sendo bem realista, eu não tava batendo os índices antes nos treinos. Eu não tava com a capacidade física para esse teste. Então, eu acho que somaram as duas coisas. Mas como teve pessoas que também falaram que não estavam batendo os índices, que não tinham conseguido alcançar 59 voltas e na hora lhe deu certo, eu pensei, não, vou me agarrar nisso, vou pegar isso como testemunho também e vou ir fazer o teste pensando nisso. Só que na hora de fazer ali, começou a bater aquele tremor, sabe, gente? Aquele medo, o teste parecia ser algo gigante pra mim, algo absurdo de difícil e eu não ia conseguir. E daí eu não queimei, tá, galera? Eu realmente desisti mesmo. Na volta 40 ali eu desisti. Não sei porquê, sabe? Tipo, eu pensei assim, não, cara, se eu já tô morrendo aqui na volta 40 e ainda falta 20 voltas, né, 19 voltas, eu vou desmaiar aqui, porque eu comecei a tontear, sabe? Na volta ali 38, comecei a tontear, assim, e eu pensei, mano, eu não posso desmaiar aqui, cara, já comecei a pensar um monte de coisa ruim, só coisa ruim. Se eu desmaiar aqui, eu vou bater a cabeça, eu vou morrer, eu não posso morrer, eu tenho minhas filhas, não sei, sabe? Só coisa ruim. E daí tinha uma menina que tava comigo do meu lado, que ela era bem fortuna, assim, e eu falei, cara, eu vou ficar do teu lado, vou tentar te acompanhar. Eu não tava conseguindo acompanhar ela, entendeu? Aí eu pensei, mano, não vou conseguir. Só pensei em coisa ruim, tá ligado? Isso que é foda. Então eu perdi pra minha cabeça, galera, é isso. Se eu posso aconselhar vocês de alguma forma, vão com a mentalidade de que é só um teste, entendeu? É só um teste que outras pessoas conseguem também. E que é só um teste, isso não é algo gigante, tá? Entendeu? Não vai com a mentalidade de que é muito difícil, de que que é maior do que tu. Não, vai com a mentalidade de que é só um teste, tá ligado? Eu acho que é isso que eu posso aconselhar vocês. E é isso.
Enfim, galera, teve muita gente que nem sequer tentou com medo do Ledger. Eu pelo menos tentei, entendeu? Eu pelo menos tentei, valeu a experiência, pra mim valeu, tá ligado? Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu nem imaginava que ia passar, sabe? Eu nem imaginava que ia passar pro TAF. Eu tava realmente não tava esperando passar, e eu acho que os prazos também foram muito, sabe? Foram muito difíceis esses prazos aí, sabe? Eu acho que esses prazos aí, a gente não teve nenhum mês pra treinar, entendeu? Desde a prova até a prova do TAF, a prova objetiva até a prova do TAF, não teve nenhum mês, galera. Vai fazer um mês dia 22. Foi dia 22 de março a prova. Então, assim, ainda demorou pra sair o resultado. Quando saiu o resultado, a gente teve menos de uma semana, sabe? Porque eu realmente não tava esperando passar. Daí eu ainda me machuquei, ainda me lesionei, ainda fiquei com essa preocupação de, não vou ficar me forçando muito porque pode piorar isso aqui. Então teve muitos fatores, mas tirando todos esses fatores, eu acho que o primordial eu realmente tenho consciência de que eu não estava preparada. Eu acho que tinha pessoas ali que realmente mereceram, e eu quero parabenizar todo mundo, entendeu? Que conseguiu vencer esse TAF. Vocês mereceram, isso aí é mérito, puro mérito de vocês. E curtam esse momento, curtam muito esse momento, tá ligado? Curtam muito esse momento, e é isso, né, galera? Parabéns pra todo mundo aí que venceu, e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!